Senhoras e senhores, muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para fazer um pré-jogo. E se você acompanha este canal há algum tempo, sabe que pré-jogo eu só faço em competição internacional. Ou seja, esta semana, quinta-feira, 7h15 da noite, o Santos está de volta a uma competição desse tipo. É a Copa Sul-Americana e encara o Independiente, como eu disse, 7h15, na Vila Belmiro. A partida de volta, semana que vem também na quinta-feira, também 7h15, tem o jogo de volta em Avellaneda. É muito importante que o Santos construa um importante resultado nesta partida de ida. Usualmente na Libertadores, o pré-jogo tem o Caio Nascimento, Caio que é um gênio do futebol sul-americano, mas hoje eu quero falar de algumas coisas do Independiente que eu mesmo analisei, e o Caio eu levei lá no Resenha Santista. Nos 10 minutos finais, você pode voltar lá na live da TV Cultura Litoral aqui no YouTube, procurar o Resenha, pode assistir o programa inteiro se não assistiu ainda, mas se não, se quer ver o Caio falando do Independiente, tem os 10 minutos finais. Ele fala de alguns jogadores em específico e também fala da formação em linha de 5, que daqui a pouco eu trarei aqui também. Não quero dar jornada dupla ao Caio, o menino tem coisas para fazer, mas ele topou ir lá de manhã no Resenha. Vale a pena, retornem lá que vale a pena. 7h15 você acompanha este jogo na Conmebol TV. Se você é rico, provavelmente, não é possível que todas as competições de futebol agora tenham pay-per-views diferentes. Eu recomendo sempre, sou um cara honesto, sou um cara sincero. Transmissões alternativas. Eu não quero que você gaste dinheiro que você não tem só para ver um jogo de Sul-Americana, com todo respeito à Sul-Americana, que eu vinha defendendo desde o começo da temporada que estava tudo bem o Santos cair para ela. E tá mesmo. Porque continuando numa competição internacional, dá experiência aos jovens que precisam atuar e financeiramente continua faturando. Melhor estar do que não estar. Outra, precisa ser valorizada, também a campanha do Santos que tirou o Lara, tirou o São Lourenço, se manteve vivo, pela briga na Libertadores e na Sul-Americana, não abdicou, não passou a vergonha de cair de torneio internacional. Isso é importante, é manter essa escrita, passar para a Sula, tá tudo bem, é o nível que o Santos apresenta hoje, ainda mais no começo da temporada, esse fim de temporada colado no começo, tudo apertado, muito confuso, tá tudo bem. Tomara que o Santos vá longe nessa Sula, valorize uma competição internacional. É sempre bom. Enfim, dito isso, vamos passar um pouquinho para a escalação do Santos. Lucas Mussetti, Gazeta Esportiva, dá que dificilmente o John volta, deve jogar o João Paulo. Eu estou gravando isso 2h15 da tarde de quarta-feira, mas esse é um detalhe que eu não vou passar muito tempo discutindo aqui, quem volta no gol. De resto, é mais ou menos a mesma escalação contra o Palmeiras. Então, isso significa a manutenção do Pará, e a manutenção do Moraes. Você vê que o meu tom mudou, a manutenção do Pará. A manutenção do Moraes. Porque não apoio o Pará titular nesse momento, obviamente, mas apoio que o Moraes tenha essa continuidade e dê um susto de vez para ver se Felipe Jonathan acorda. Luiz Felipe volta, é uma mudança em relação ao Palmeiras, joga o Kaique, é o melhor que tem hoje. Lembrando que o Wagner Palha não está inscrito na Sul-Americana. Se o Santos passar de fase, aí sim ele será inscrito no lugar do Lampérez, que está inscrito, curiosamente, mas já foi apresentado lá pelo Olympique de Marselha. Depois, quando a gente tiver mais notícias sobre os valores, eu faço um vídeo sobre isso. Bom, no meio, Camacho, Giamotto e Pirani, Sanches ainda no banco. Isso deve mudar para o final de semana, porque o Santos encara o Red Bull com o Giamotto suspenso. E no ataque, há uma dúvida. O Marinho joga, obviamente. O Marcos Guilherme, eu aposto que vai ser titular. E aí, Lucas Braga ou Caio Jorge. Eu, Felipe Noronha, colocaria o Caio Jorge, porque a fase 1 do Lucas é ruim, 2 do Caio é melhor, 3 do Caio é mais jogador que o Marcos Guilherme e que o Lucas Braga. Se vai jogar ou não, quando você assistir esse vídeo, provavelmente vai ter sido noticiado, se não durante quinta-feira, vai. Acho que a gente não vai perder muito tempo discutindo isso aqui. São duas opções. Eu só quero me posicionar, essa é a minha colocação, que eu escalaria o Caio Jorge se ele tem condição, porque o Caio é melhor que os outros dois e o Marcos centralizado não funciona tão bem. Além disso, o Lucas está numa fase meio ruim. Eu colocaria o Caio, que é muito importante. Ainda mais pela tática que o Independiente deve apresentar. Já chego lá. Bom, eu separei aqui pra gente ter uma noção da primeira fase do Independiente, porque tá todo mundo falando da questão deles estarem há muito tempo parados, 45 dias desde que eles caíram pro Colón na semifinal da Copa Argentina. O Colón foi o campeão da Copa Argentina, Mas, por exemplo, ontem o Racing, que caiu pra final, ele perde a final pro Colón, acho que foi 3 dias depois, se não me engano, uma semana no máximo, enfim. O Racing foi até o Morumbi e empatou com o São Paulo. Não fez uma partida esplendorosa, mas jogou de igual para igual. Até começou um pouco devagar, mas embalou e teve chances de ganhar. Chances de perder. Vitor Bueno, nosso velho conhecido, perdeu o gol também. Mas assim, partida de igual para igual. Tanto que saiu com um resultado decente do Morumbi.
Esse tempo parado, o Independiente treinou, o Independiente tem jogado amistosos, jogou 5 recentemente, 2 contra o Vélez. Não é que assim, não tem o que fazer, tá todo mundo em casa comendo e assistindo Atypical. Assistam, é muito boa, série maravilhosa. Não, os caras estão treinando e estão jogando. Então não é assim que vão chegar 11 caras mortos e gordos fora de forma. Não, os caras vão jogar bola, estão prontos para isso. E o Independiente, como eu disse, não só chegou na semifinal da Copa Argentina, como na Sul-Americana ganhou um grupo que tinha o Bahia. Bahia que meteu 3-0 no Santos no Brasileiro, por exemplo. Momentos diferentes, claro, já faz 10 rodadas, 11 rodadas, foi estreia, né? Segunda rodada, enfim. Mas o Independiente eliminou o Bahia. O Independiente passou no grupo B, que só passava o líder, né, de cada grupo na primeira fase da Sula. O Montevideo City Torque do Uruguai foi em segundo, o Bahia só em terceiro e o Guabirá da Venezuela em último. O Independiente meteu 3-1 fora de casa no Guabirá, depois 3-1 no Manchester City Torque, depois empatou em Salvador com o Bahia 2-2, empatou fora de casa no Uruguai, ganhou do Bahia na Argentina por 1-0 e terminou ganhando de 1-0 do Guabirá para garantir a classificação, até porque se perdesse, o Montevideo meteu 4 no Bahia, na Bahia, e poderia ter passado. Não passou, o Independiente classificou. Ou seja, independentemente do tempo parado, é um time que liderou seu grupo na Sula e foi até a semifinal da Copa Argentina. Não é um time ruim, não é um time bobo, de maneira alguma. Tudo bem. Eles têm um problema, inclusive, se você não sabe, muito similar a um que o Santos vive sempre com a aura agora ali rondando. Nesse momento não temos, mas tínhamos até outro dia. Transferban, ele que está lá no muro do CT, né? Vocês sabem disso. Se você não pegou essa piada, desculpa. O Transferban assola o Independiente. O Independiente passa por um Transferban porque deve para o Torino da Itália pela contratação do Gaston Silva, um jogador uruguaio que nem está lá mais na Argentina, já está na Espanha jogando pelo Huesca. Eles tinham de pagar $800 mil para o Torino e até o sábado para poder liberar uma contratação que eles fizeram no Laço, que inclusive o Caio falou mal no resenha. Aí o problema é deles, não é nosso. O Laço não pôde ser inscrito na Sul-Americana porque ele está no Transferban. É mais ou menos o Elias, né? Tava treinando lá, contratou, mas não pode jogar. Não contratou oficialmente, mas enfim. Pagou até o sábado 500 mil, mas precisa pagar 800 ao Torino. Então o Transferban não caiu. Além disso, deve 800 mil por um jogador, o Francisco Silva, chileno, que está, pelo menos na época que ele entrou na justiça, estava na Universidade Católica de Ariel Holland, né? Olha aí, uma coincidência de nomes que passaram pelo Santos. Ainda está devendo para o Francisco Silva, prometeu, segundo o jornal Olé da Argentina, pagar até o fim do mês, mas ainda não fez, então segue no Transferban. Por isso, subiram muitos meninos, subiram recentemente 7 jogadores da base, né? Mais uma similaridade com o Santos. Similaridade no drama, mas não similaridade em campo. O Independiente gosta de dar a bola para o adversário. Eu leio no Olé uma matéria, por exemplo, o técnico deles, o Falcione, Júlio César Falcione, falando que vai ter muita dificuldade contra o Santos, que vai muito do respeito que o Santos tem lá, né? Quantos vídeos eu não fiz aqui nos 2 duelos contra o Boca, tanto em 2020 como em 2021, e também nos duelos contra o São Lourenço, mostrando o quão o Santos é respeitado lá fora, mesmo quando não em boa fase. No momento é uma fase média, né, digamos assim. Mas e que eles não se consideram favoritos porque é o Santos. Então essa visão sobre o Santos do lado de fora é muito legal da gente sempre citar. Mas também nessa matéria eu leio como o Falcione tem 2 hipóteses de jogo e não tem medo de dar a bola para o rival. Algo que o Santos tem tido dificuldade. Isso a gente já citou aqui várias vezes. Sport, Juventude, América Mineiro, enfim. Ele, segundo o Olé, ele testou 2 formações. O Caio no resenha falou em linha de 5, eu também sinto que vai ser isso, mas seria um 5-2-3 ou um 4-2-3-1. Se você parar para pensar, 5-2-3 é uma linha de 5 muito clara. Um 4-2-3-1 são 4 caras defensores, mais 2 volantes. Esse 4-2 logo à frente. Então, não é uma linha de 5, mas 6 caras ali postados na defesa. Digo isso porque fica muito claro que o Santos vai ter a bola e vai ter de achar maneiras de quebrar a linha defensiva muito fechada, muito recuada do Independiente. Independiente é ótimo, do Independiente. Para isso, essa vai ser a situação do Independiente. O Musetti até publicou, eu estou aqui no Olé, eles deram 2 opções de zaga. O Musetti publicou na Gazeta uma provável escalação da seguinte forma, né, só para a gente completar. Sosa, Bustos, Ostachuk, Insalhaldi e Rodrigues. A Blanco, Lucas Romero
e Palácios, Velasco, Silvio Romero, que é o artilheiro deles, e o Roa. Na formação do Olé com 5 zagueiros, sairia o Roa, né? E a defesa seria formada... cadê? Aqui. Com Bustos, Ostachuk, Salhaldi, Ayrton Costa entrando e Rodrigues. Seria essa diferença. Bom, antes de falar, eu só estou confirmando um dado aqui do Uruguai, dos argentinos. É isso mesmo. O Sosa, que eu acabo de citar como goleiro, é o Sosa do Peñarol de 2011. É o Sosa que toma o gol do Neymar e é o Sosa que toma o gol do Danilo. Esse Sosa. Eu não tinha percebido isso ao armar meus dados e minhas anotações. E aí quando eu falei, peraí, Sosa? Digitei aqui rapidinho. É o Sosa, velho conhecido da gente. Pois bem, como o Santos pode quebrar essa defesa do Independiente? Eu vou falar coisas que eu já falei aqui, mas que eu gostaria de reforçar, porque é um pré-jogo contra um time que vai jogar assim, então é sempre bom repetir para quem não assistiu outros vídeos. Obrigado à ajuda do Jorge, ele mandou um texto muito interessante em inglês, eu vou botar aqui na descrição, a não ser que eu esqueça, mas eu vou botar, a não ser que eu esqueça. Fica a promessa, às vezes eu esqueço minhas promessas. Sobre análises, né, de técnicos e de comentaristas táticos sobre como quebrar linhas de 5, times que jogam com 2 linhas recuadas, ou como dizem por aí, o bloco baixo. Eu não gosto muito de usar bloco baixo, box to box, termos difíceis. Eu gosto de mostrar foto e apontar aqui, desenhar a linha. Vocês sabem que é assim que eu gosto de falar. Mas enfim, linhas lá atrás, times muito recuados. Esse texto é em inglês, mas eu vou passar algumas informações aqui. Para vocês olharem, se você entende inglês vai dar para entender bem. Se não, bota um tradutor, tá suave. Mas eles resumem, né, basicamente em 3 situações. Como quebrar? 1. Algo que eu tenho falado aqui constantemente. Mesmo que a linha seja de 5, se ela for de 5, se você avança com o lateral mais o ponta, vamos lá, na direita, digamos assim, 3 atacantes, dá 5 caras, já igualou em número, 2 meias chegando na beira, o ponta do lado oposto ou o outro lateral vai onde? Atrás dessa linha de 5, buscar a bola do lado oposto. Quantos vídeos eu não falei aqui pra gente fazer isso? Quantos vídeos ou lances da Eurocopa a gente não viu? Joga do lado oposto. É preciso, se você vai encarar uma linha de 5, chegar com 6, 7 caras dentro e na beira da área. Busca o lado oposto que vem de frente, pegando esse último cara da linha de 5 de costas. Importante isso. Segundo método, dribles. O Santos precisa realmente driblar mais para quebrar. A gente já discutiu isso aqui com um vídeo com o Caio sobre como o Ângelo precisava ser utilizado porque é uma peça importante em dribles para quebrar essas linhas defensivas. O Marinho precisa voltar a fazer isso. O Lucas Braga não é um jogador disso. O Lucas é mais de correr. O Marcos não, ele tem fintas. É só a gente lembrar do gol contra o Galo, que abre o placar do gol do Giamota, que o Marcos finta o Guga para abrir espaço. Então o Marcos na ponta pode ser muito importante para isso. E o Caio, que não é driblador, ele pode ajudar no terceiro fator mais do que o Marcos, que é um cara mais de ir para frente. O Caio consegue vir para trás e armar a jogada. Toques rápidos é o terceiro fator que mostra aqui. 2 meias que quebrem essa linha, joguem entre as linhas, tabelem com o terceiro meia, que no caso é o atacante, voltando. Toques rápidos, faz a zaga se mexer, abre para o ponto entrando. Toca rápido, o Santos não tem feito isso, o Santos tem sido estático contra esses times defensivos. Então, enfiar Giamota e Camacho não, e Pirani entre os zagueiros, traz o Caio, troca rápido entre eles 3 e quem conseguir, pro Marinho, pro Marcos Guilherme entrando, toque rápido entre os zagueiros e a segunda linha, na linha de meio-campistas defensivos do time recuado, no caso Independiente. Jogar do lado oposto, toques rápidos entre a linha e driblar. São 3 fatores que podem ajudar o Santos e o Santos tem jogadores capazes de atuar assim para quebrar essa linha defensiva de qualquer time, no caso do Independiente. Então é isso, se preparem para um jogo difícil contra um time defensivo, numa linha de 5, e o Santos precisando construir o resultado, porque acho que se tomar um gol, o Independiente não vai sair, tem jogo de volta, então é preciso que o Santos continue atacando o tempo inteiro de forma veloz, de forma rápida, com passes muito, muito rápidos e buscando sempre o lado oposto. O Camacho tem sido bom nisso, de diagonal, né? Pode ser uma peça muito fundamental nesse jogo. Se der certo o Camacho, podem falar que eu falei aqui. Se o Camacho não fizer nada, ignorem essa parte. Acho que é isso. Acho que abordei tudo. Qualquer coisa vocês vão comentando e a gente vai lembrando e conversando. Beijos.